Então, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja derramada sobre todos. Nós estamos iniciando mais um devocional nesta quarta-feira, muita chuva, muito vento aqui em Portugal, uma característica já do outono e também muitas vezes do inverno, né? Inverno em Portugal é chuvoso e realmente esta noite, esta madrugada choveu bem em algumas regiões, mais ainda nas regiões altas, muito vento, enfim, é assim. Mas graças a Deus, porque Deus nos concede as suas maravilhas misericórdias e tem nos sustentado e nos guardado. E eu quero falar um pouco exatamente sobre isso. Situações em que muitas vezes, eu tenho falado isso várias vezes, talvez quem nos acompanha todo dia possa pensar, puxa, o pastor está sempre a falar sobre esta situação. Nós fazemos aqui na igreja atendimento pastoral, atendemos pessoas, claro que a grande maioria é daqui da igreja, né? São membros da igreja, que passam por situações de adversidades, situações de desânimo, de tristeza, de indecisões, né? Na medida do possível, pastoralmente, através da palavra, tentamos auxiliá-los. E por isso, nós verificamos essas situações. E agora, quando chega a época do inverno, é uma época que nos traz um pouco mais de isolamento, né? Não podemos muitas vezes sair de casa, ficamos mais isolados. Por isso eu volto aqui a repetir como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, diz o salmista. É exatamente no domingo que nós podemos buscar esse fortalecimento quando estamos ali reunidos com os demais irmãos, né? Numa alegria, num momento de comunhão, né? Então, experimente. Se você não faz isso, se você não tem esse costume, experimente estar reunido com a igreja no domingo. Nossa igreja está aqui em Pombal e também está ali em Matos, na Marinha das Ondas. Então, você é sempre o nosso convidado, mas se você está muito distante, né, procure sempre uma igreja saudável, busque informações a respeito da igreja e tenha comunhão com ela. Também eu continuo a pedir que os amigos, os irmãos que têm nos acompanhado e aqueles que vão ver pela primeira vez, que compartilhem estes vídeos, né? Eu tenho certeza, temos visto alguns testemunhos de pessoas que recebem e são fortalecidas através dos devocionais. O propósito do devocional é exatamente isso. Ele não tem assim um cunho teológico, né? Não falamos muito sobre questões teológicas, mas sim como que Deus pode nos trazer, através da sua palavra, momentos de refrigério na nossa vida e fortalecimento. Então, se você puder, compartilhe com outras pessoas estes vídeos. Também não esqueça, deixe seu gosto, deixe um comentário, né? Qualquer comentário, pedido de oração, comentário sobre o vídeo, ou até mesmo um amém, um obrigado, ou qualquer coisa, porque isso é relevante. A plataforma do YouTube que nós usamos, ela entende ser relevante o vídeo. Eu gostava de falar com cada um de vocês nesta manhã sobre uma passagem que está em Isaías, no capítulo 40, do 29, até o 31, que ele não vai nos falar como Deus pode nos fortalecer no nosso dia a dia, trazendo ânimo e esperança. Ele diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então,
nós vemos aqui o cotidiano, o dia a dia, né, como que é a vida. A vida é dessa forma. A vida é uma vida de trabalho, uma vida de agitação. Nos últimos anos, talvez até algumas décadas, nossa mente tem sido muito bombardeada, são muitas informações, informações muito rápidas, né? Por exemplo, existem aplicativos como TikTok, Instagram, que são pequenos flashes, né? De 1, 2, 3 minutos, e nós ficamos olhando, são dezenas de imagens, sons e palavras todos os dias, bombardeando a nossa mente. Ou seja, o nosso corpo, ele está numa sobrecarga, e por isso muitas vezes sentimos-nos cansados, mesmo sendo fortes, né? Sentimos-nos cansados, parece que o nosso corpo está cansado, né? Talvez em decorrência de uma série de outras coisas, modo de vida, alimentação, enfim, uma série de outras coisas podem estar produzindo esta situação na vida das pessoas. E o que a palavra de Deus aqui, ela nos transmite é que a grande força que nós temos, ela não necessariamente é no corpo, é na nossa estrutura, é na nossa força, é na nossa vitalidade. Mas a grande força que nós temos, ela é espiritual. É espiritual, é no sentido como que nós lidamos com as questões, né? Como que nós buscamos nas questões espirituais o nosso fortalecimento. E nós, como cristãos, a nossa força espiritual está sempre no Senhor, está sempre em Deus. Por isso que é o que a palavra diz. Não há força espiritual fora de Deus, porque Ele é Criador. Ele criou o corpo, mas também deu o espírito. Ele sopra o espírito, né? Ou seja, essa conexão entre espírito e Deus é feita pelo próprio Deus. Ele nos concede tanto a vida quanto o espiritual. Então veja que ele diz, ele fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado. E o cansado aqui não necessariamente é um velho. Ele, no versículo seguinte, ele diz, até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam. É interessante, hoje em dia vemos bastante vídeos também, tá lá os vídeos, né, de pessoas nas academias, né, fazendo atividades nos ginásios, né, fazendo atividades, fazendo musculação, e penso que dentro de um certo padrão, isto é muito saudável, né, dentro de um certo equilíbrio, né. Quando a pessoa faz isso exatamente por uma questão de saúde, talvez até um pouco na vaidade da estética, mas que isso não seja algo que depois faça com que ele fique prisioneiro dessa vaidade, porque o que acaba acontecendo muitas vezes é isso, as pessoas acabam ficando presos nessa vaidade, né? E aí parece que nunca está bom, né? Sempre querem buscar mais, e muitas vezes acabam, inclusive, usando de subterfúgios, né, para alcançar os objetivos. O que ele diz aqui é que até os jovens se cansam, mesmo um jovem forte. Por quê? Porque a questão não é no corpo. Eu sempre falo aqui com as pessoas que quando nós estamos cansados no corpo, ao se deitar, ao ter um dia de folga, as nossas forças se renovam. Mas quando nós estamos cansados aqui, o descanso, o deitar, ele não renova essa força, ela continua abatida, ela continua abalada. Acordamos e parece que não dormimos nada, estamos cansados, sempre cansados. Então, a receita para isso está na palavra. Ele diz assim, olha, vejam só, mas ele diz assim, ele está se referindo a Deus, ele fortalece o cansado. Novamente estou a dizer que este fortalecer aqui é na questão espiritual,
questão psicológica também. E dá grande vigor aos que estão sem forças. Ele dá grande vigor. Deus não nos concede músculos. Deus nos concede paz. Deus nos concede harmonia. Deus nos concede bem-estar. Ele diz, ele dá grande vigor aos que estão até sem forças. Depois, mais à frente, ele diz, aqueles que esperam no Senhor, ou seja, a minha esperança está no Senhor, eu busco no Senhor, eu estou passando por um problema, então eu busco no Senhor, eu vejo o que a palavra pode me ajudar naquela situação, naquelas circunstâncias. Então, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças, né? Mesmo sendo velhos. Mesmo sendo velhos. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, renovam as suas forças. E ele está a falar aqui, qualquer um pode renovar as suas forças. Mesmo não tendo um vigor físico, essa força no espírito é renovada pelo Senhor. E quando nós estamos bem espiritualmente, então nós temos vivacidade, nós temos ânimo, nós temos prazer, nós temos vida. Mas quando nós não estamos assim, por mais que nós temos força física, nós não sentimos prazer no trabalho, nós não sentimos prazer no nosso relacionamento, nós não sentimos prazer em estar com as pessoas, nós não sentimos prazer na nossa família. Percebem? Isso está acontecendo demais no meio da sociedade. Porque a sociedade, ela está sendo bombardeada constantemente por questões materiais, por questões ideológicas, por uma série de questões. Mas as pessoas têm se afastado demais de Deus. Têm se afastado demais de Deus. A maioria, e até mesmo de muitos cristãos, não tem mais uma vida cotidiana com a palavra, com a oração, não tem um relacionamento com a família, não tem um relacionamento com a igreja, vai se afastando. Então como é que você vai renovar suas forças? Como? Alguns acham que através das bebidas, através das drogas, eles vão achar prazer ou vão achar descanso. Não, isso vai trazer mais peso. Porque a palavra diz que a força está no Senhor. Ele fortalece o cansado. Ele renova suas forças. Ele. E ainda que estejamos cansados fisicamente, estaremos fortalecidos e animados no espírito. Portanto, experimente buscar a sua força no Senhor. Experimente estar dedicando tempo ao Senhor. Talvez o mesmo tempo que você dedica num ginásio, passe a dedicar ao Senhor. Porque se você está fazendo uma coisa sem fazer a outra, você está negligenciando Deus, que é quem realmente pode te dar força. Se você passa mais tempo, talvez, em prazeres da carne, como, por exemplo, assistindo jogos, ou assistindo filmes, ou qualquer outra coisa, mais tempo do que fica com Deus, com a palavra, você está sendo negligente para com Deus. Ou seja, você precisa buscar a sua força no Senhor. Pense nisso. Sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor aqui em Portugal, nas igrejas batistas de Pombal e também na igreja batista de Matos. Que Deus possa abençoá-lo e conceder um dia abençoado, mesmo no dia que está hoje, um dia mais não muito agradável, com muita chuva, muito vento, mas alegre-se no Senhor, diz Paulo. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente. Deus abençoe, um grande dia e até lá.